A coletiva de apresentação do técnico Luiz Castro, na verdade, foi mais do que a apresentação dele. Foi uma coletiva de apresentação do técnico e também das intenções de John Textor com o Botafogo. É, galera, eu te conto mais depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente está trazendo mais um pouquinho de RB para vocês, mais uns minutinhos de RB para vocês. Para quem acompanhou aqui na Rádio Botafogo a coletiva de apresentação do técnico Luiz Castro, vocês puderam ver que coisas muito boas nos aguardam. E para que você fique sabendo de todas essas coisas muito boas que nos aguardam, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdo para você, é fundamental que você se inscreva aqui na Rádio Botafogo. A gente que passando pelos 40 mil, a gente está caminhando agora para os 42 mil, mas a gente quer, na verdade, chegar aos 50 mil inscritos aqui na Rádio Botafogo e a gente conta com você. Clica no botãozinho vermelho aí agora, deixa o botãozinho cinza, se inscreva na Rádio Botafogo, ative o sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos aqui da Rádio Botafogo, que vem muita coisa quente por aí. E também deixa seu like preventivo aí agora. Se você chegar no final do vídeo e não gostar do nosso conteúdo, pode dar dislike, não tem problema. Deixa seu comentário aí pra gente também. É fundamental pra gente poder interagir com você que está assistindo a gente aí. Eu estou trazendo para vocês hoje 5 destaques da coletiva de apresentação do técnico Luiz Castro e sua equipe, onde participou também o nosso querido John Textor, nosso querido boss. Tem 5 pontos aí, aqui que, na minha opinião, precisam ser destacados e eu vou trazer para vocês, vou trazer para a atenção de vocês aqui agora. Ponto número 1, trabalho sustentável. Luiz Castro, na primeira pergunta que lhe foi feita, foi uma pergunta muito capciosa, na segunda, na verdade, pergunta muito capciosa, com aquela mania da imprensa sempre de colocar Flamengo no meio das perguntas e colocaram também o Palmeiras, mas a gente até dá um desconto, dá até para entender, né, por causa da presença de técnicos portugueses no Brasil. Eles mencionam o Abel e colocam o Jorge Jesus também, e ele é perguntado sobre se ele sente a pressão, depois dos bons trabalhos realizados pelos seus compatriotas, se ele sente uma pressão também de realizar um bom trabalho no Botafogo. E a resposta dele foi maravilhosa, além dele dizer que para ele não existem técnicos portugueses ou técnicos brasileiros ou técnicos daqui e dali, ele na verdade fala técnicos de futebol, ele acredita nas suas convicções, na sua essência, nas suas ideias. Se elas não forem cumpridas, se ele não conseguir entregar dentro daquilo que ele pretende, que ele ficaria muito frustrado. E aí ele menciona a questão do trabalho sustentável. Trabalho sustentável, que ele quer dizer, é trabalho de curto, médio, longo prazo, como todo projeto deve ser, onde ele coloca de forma muito clara que ele acredita que a cada janela de transferência a gente evolui um pouco mais e o trabalho vai se consolidando. Então, esse trecho, na minha opinião, foi extremamente importante, que você pode conferir aí agora. O ganhar campeonatos, o ter sucesso no futebol não pertence a um país, não pertence a 2 países, pertence ao mundo. Para mim não há treinadores portugueses, não há treinadores ingleses, brasileiros ou espanhóis. Para mim há treinadores de futebol. Acho que a globalização hoje ela aconteceu de tal forma que estarmos aqui a catalogar, não é? Para mim, fico feliz por o Jorge ter tido sucesso, o Abel ter tido sucesso, assim como fico feliz por outros treinadores também terem sucesso através de bons trabalhos desenvolvidos. Eu acho que o que mais nós apreciamos, nós que somos apaixonados pelo futebol, é a forma como as equipas jogam, a forma como elas em campo se manifestam de toda a sua qualidade. Portanto, é para mim, tanto gosto quando um treinador português ganha, como que um treinador brasileiro ganha. Aliás, no passado tive treinadores brasileiros na minha carreira de futebol muito, muito interessantes e muito bons, como foi o caso do Paulo Autuori e do Marinho Pérez. Foram 2 referências para mim que estiveram comigo, eu fui treinado por eles durante 2 anos. Gostei tanto deles como gostei dos outros treinadores portugueses que também me ensinaram muito. Portanto, para mim essa catalogação de treinador de um país ou de outro não faz qualquer sentido. Eu não tenho mais responsabilidade ou menos responsabilidade porque houve colegas meus portugueses que fizeram bem. Eu tenho mais ou menos responsabilidade em função daquilo que é a minha consciência. A minha consciência é dar o melhor de mim todos os dias, é aquilo que eu vou fazer e vou exigir o máximo de todos. Normalmente, quando nós traçamos objetivos de uma época, fazemos-lo de uma forma bastante otimista, para animarmos todos aqueles que nos envolvem. Muitas vezes não temos em conta aquilo que é a envolvência das outras equipas.
Eu acho que para nós lançarmos aquilo que é o nosso objetivo, temos de ter em conta aquilo que os outros valem dentro do próprio campeonato. Não basta só nós dizermos que temos vontade de atingir um determinado lugar, os outros também querem muitas coisas do campeonato. Aquilo que eu mais gostaria de ver era um crescimento sustentado da equipa. Como disse, vamos iniciar um processo de construção. Os processos de construção levam mais ou menos tempo em função daquilo que a nossa equipa poderá fazer. Neste momento ainda estamos em construção da mesma, alguns jogadores ainda poderão entrar, alguns jogadores ainda poderão sair, e em função disso, depois na parte mais final da janela, já poderemos responder de forma mais concreta. O que eu queria paz. O que é isso de paz? Paz é nós fazermos uma construção sustentada, uma construção em que nós andemos em lugares que não andemos com problemas a olhar para baixo. Portanto, gostaria muito de colocarmos num primeiro mato. Como sabem, o projeto não é um projeto de um ano, é um projeto de algum tempo. Eu sei que o tempo no futebol é comprado com resultados, os resultados é que compram tempo e eu tenho a consciência disso, mas espero que os resultados nos ajudem a comprar esse tempo necessário a um crescimento da equipa. Tá vendo, galera? É justamente isso que eu estava falando. Essa questão do trabalho sustentável, para ele, é fundamental. Segundo ponto que eu acho que foi muito importante no momento que ele menciona, né? Estrutura. Quando ele fala sobre estrutura. Dá uma olhada no que ele fala sobre estrutura. Vamos falar da estrutura. Vocês sabem, não vamos esconder nada. Nós estamos com muitas dificuldades. Nós não temos espaço para treinar. Mas não é desculpa. Nós vamos ter que ganhar assim na mesma. Ok? Não. Sou o responsável por tudo aquilo que aconteça no Botafogo. Não há desculpa. Eu aceitei o clube como o clube está. E aceitei participar no seu desenvolvimento e no nascimento dessas estruturas necessárias para nós desenvolvermos um bom trabalho. Terminando o treino, eu perguntava: onde é que vamos treinar amanhã? Pois, não sabemos. Vamos ver. Havemos de arranjar um local. Mas não quer dizer que daqui a um mês não tenhamos esse local. Vamos lutar muito para ter. Hoje em dia é fundamental termos um centro de treinos. Vou lutar muito por isso. A estrutura está consciente disso. Nós não podemos comprar um carro e não ter onde andar, estrada para andar com o carro. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Vamos organizarmos rapidamente. Vamos tentar atravessar uma zona mais turbulenta para depois entrarmos em velocidade de cruzeiro. Em termos da estrutura em si, da organização do clube, ela está muito bem organizada neste momento. Parabéns a toda a administração pelos esforços que estão a fazer. Os departamentos estão muito bem definidos e agora há que cada elemento cada líder do departamento assumir as suas responsabilidades e seguirmos em frente e sermos cada vez melhores. Portanto, a organização existe neste momento, as infraestruturas são muito débeis e nós necessitamos rapidamente delas. Se tem uma coisa que a gente vai ter que se acostumar com o Luiz Castro é a franqueza dele. E todo mundo sabe, né, que a gente vive com problemas estruturais gravíssimos. O Botafogo tem um estádio que, na verdade, é um legado do Bebeto de Freitas. E depois, de lá para cá, o Botafogo praticamente não construiu nada que levasse cimento e tijolo, né? Para quem administrou o clube desde Bebeto de Freitas até aqui, que vergonha, uma tremenda vergonha. Esse é o legado que deixaram para o Botafogo. Então, John Textor, inclusive, quando faz a intervenção dele, deixa muito claro que a gente vai ter que construir um clube praticamente do zero. O Luiz Castro coloca isso de uma forma muito franca. Construir um clube a partir do estágio que o Botafogo se encontra não é fácil. Montar uma equipe a partir do estágio que o Botafogo se encontra não é tarefa fácil, mas ele está ciente da pressão, ele está ciente das necessidades de você criar uma equipe competitiva logo agora, porque os resultados precisam vir, porque a torcida, inclusive, precisa ver que esses resultados vão acontecer. Podem não ser aqueles resultados maravilhosos de conquistas de títulos no curto prazo, mas a gente sabe muito bem que vitórias são extremamente importantes, e não somente a torcida, mas a imprensa vai cobrar, porque a imprensa
de forma muito cínica, vai dizer que o John Textor chegou fazendo todo o barulho que chegou, e se não conquistar várias vitórias em sequência, vai dizer que o trabalho dele até agora é pífio, como se você pudesse reconstruir um clube como o Botafogo, né, num espaço de 2, 3 meses. Todo mundo sabe que isso é impossível, mas o mais importante é que o trabalho precisa crescer passo a passo, e a torcida precisa estar junto, não somente com o John Textor, não somente com a diretoria do Botafogo atual, mas também com o Luiz Castro, e entender que tudo isso é processo e nada vai acontecer da noite para o dia. O terceiro destaque que eu gostaria de colocar aqui se refere à janela de transferência e à chegada de novos atletas. Sobre o nosso plantel, também é algo que é decisivo para nós termos sucesso. O nosso plantel, como sabem, está a ser construído numa janela dificílima, porque estamos a querer alguns alvos que os clubes não abdicam desses alvos, porque estão também em momentos decisivos do seu campeonato. E então, jogadores que nós queremos, os clubes não libertam e só libertarão mais à frente. Só que até essa altura do mais à frente é que nós estamos aqui. Mais à frente vamos ter um centro de treinos, mais à frente vamos ter uma equipa melhor, só que o futebol não tem paciência para esse mais à frente. E então, o que é que nós vamos ter que fazer? Com todos aqueles que estamos, vamos rentabilizar ao máximo o que temos. E essa é a nossa missão, é o nosso grande desafio, rentabilizar o que temos dentro da organização que temos. E por isso eu conto com todos os líderes dos departamentos e conto muito também com o apoio dos adeptos para perceberem o momento e para perceberem que todos somos poucos para fazermos um Botafogo cada vez melhor e cada vez maior. Portanto, a energia positiva de todos é fundamental. Aquela energia que sentimos no estádio no último jogo é decisiva para os desafios que aí vêm. Entenderam? A janela de transferência para o Botafogo, na verdade, com a chegada do John Textor, somente no tempo em que ele chegou, nada poderia ter sido feito anteriormente, coloca o Botafogo numa situação um pouco complicada. A janela de transferência na Europa está fechada, e com isso, muitos jogadores que o Botafogo tem interesse terminam seus contratos apenas em junho e julho, poderiam vir para a segunda janela, e, ao mesmo tempo, o Botafogo precisa montar um time, né, antes do começo do Campeonato Brasileiro. Para aquilo que a gente tinha, né, para aquilo que a gente tinha anteriormente, para o time que a gente está vendo sendo formado no Botafogo nesse momento, que está participando da intertemporada, até que foi rápido demais. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa: o Luiz Castro fala em trabalhar idealmente com 27 jogadores mais 3 goleiros, ou seja, 30 jogadores. Quando ele fala 27 jogadores, ele se refere a jogadores de linha. E como a gente trouxe essa quantidade toda de reforços até agora, e o John Textor também afirma que a gente deve ter pelo menos mais 3 reforços, ele fala pelo menos, pode ser que a gente tenha inclusive mais. Muita gente aí está especulando, já começaram a especular de novo Marcelo, e o próprio Zahavi, que está na iminência de acertar com o Botafogo, porém, nem Marcelo e nem Zahavi, e aí é opinião minha, tem grandes chances de chegar agora nessa primeira janela, por motivos muito simples. O Marcelo vai terminar o contrato dele com o Real Madrid, o Botafogo pode até fazer uma proposta para ele, também não é garantido que ele venha, ele provavelmente vai ter propostas de outros clubes na Europa, e todo mundo sabe que o Marcelo ainda tem muito mercado na Europa, mas ele vindo para o Botafogo seria, digamos assim, baita de uma cereja no bolo. Fecha aeroporto ou não fecha? Claro que fecha, né? Seria uma baita de uma cereja no bolo, seria um líder dentro desse time, mas a gente precisa entender o seguinte, nesse momento do Botafogo, principalmente para a lateral esquerda, porque ele não viria como meia, eu acho que ele viria como lateral esquerdo, tá? A gente precisa entender o seguinte, esses jogadores, né, de grande renome, a possibilidade maior é na janela de julho. Zahavi, por exemplo, também tem contrato encerrando no meio do ano. O PSV já anunciou que vai ter técnico novo, que é o Van Nistelrooy. E o Zahavi é um dos artilheiros da equipe, fazendo gol direto, e a equipe dele ainda brigando por campeonato, então dificilmente viria agora também. É muita expectativa que a gente vai criar realmente até a janela de julho, mas vai valer a pena. A gente vai ver, por exemplo, o Botafogo sendo montado passo a passo. O ideal é nessa primeira parte do campeonato conseguir entregar os resultados que o Luiz Castro estava se referindo. São resultados rápidos, de você conquistar boas vitórias e não passar aperto. O que ele fala como paz, que ele quer paz, né? Na entrevista coletiva ele fala isso, eu acho que é isso, é passar um primeiro semestre
um primeiro turno de campeonato sem brigar por posições lá embaixo e na paz. Vai perder um jogo aqui, vai perder um jogo ali, mas no geral conseguir desenvolver, ter paz e tempo para desenvolver a equipe. Agora a gente vai falar sobre o quarto ponto, estilo de jogo. O Luiz Castro fala sobre estilo de jogo, né, quando perguntado sobre os meus dois amigos, Fabiano Bandeira, alô Fabiano, e também pelo Brown, alô Brown, um grande abraço para os dois, perguntas excelentes dos dois, que ele não abre mão de alguns princípios e ele discorre sobre esses princípios. Dá uma olhada aí quais são. Eu acho que Mr. John Textor tocou num ponto que é fundamental no futebol, é a mentalidade vencedora. E essa mentalidade existe de forma concreta quando nós vemos as equipas em campo jogar. E o que nós queremos é uma forma de jogar em que todos os jogadores sejam intervenientes nessa forma de jogar. Eu não acredito no desenvolvimento. Sabe que nós temos que olhar muito para a nossa academia. Nós temos que olhar muito para os jogadores que saem da nossa formação e entram na equipa A. Só com uma forma de jogar integradora é que nós conseguimos potenciar os jogadores. Nós não podemos, e é isso que defendo há muitos anos, todos os jogadores participarem no momento ofensivo, assim como todos os jogadores participam no momento defensivo. Não há jogadores que no momento defensivo não participam, assim como não há jogadores que no momento ofensivo não participam. Desde o guarda-redes ao último jogador que joga na frente de ataque, todos eles têm que se ajustar permanentemente àquilo que é o jogo. Se eu quero ter um jogo de sucesso, nós temos que chegar à frente com muitos jogadores, com muitas unidades para concretizarem uma jogada em golo. Para isso acontecer, temos que chegar juntos. Não é possível chegar juntos num futebol direto. Um futebol triangulado, um futebol mais envolvente, mais associativo, vai fazer com que nós cheguemos mais juntos à frente e com mais unidades dentro da área. Se eu quero ter uma equipa que, com esse espírito vencedor, após a perda da bola, nós temos de ter uma equipa que reaja forte a essa perda de bola e após o ganho tem que ter a baliza adversária no seu pensamento. Portanto, é por aí que queremos caminhar. Consigo? Não sei, vou ver se consigo, eu acho que sim, eu acho que os meus jogadores têm essa capacidade e essa mentalidade vencedora, senão não conseguiriam, após a derrota em casa por 1-0, não conseguiam chegar à casa do Fluminense e nós virarmos para 2-0 e já muito no último segundo, é que há aqui uma coisa que nós temos de falar em relação ao último jogo. O Botafogo ganhou o último jogo. O Botafogo fez 2 golos no último jogo e ganhou o jogo. Nós não perdemos o jogo. Nós perdemos o acesso de chegar à final, mas não perdemos. Ganhámos o jogo e ganhámos bem. Percorremos um bom caminho. E esse bom caminho foi percorrido através de uma mentalidade vencedora que está instalada. Portanto, é só dar continuidade a essa mentalidade vencedora e essa energia positiva que neste momento quer a equipa, quer os nossos adeptos estão novamente envolvidos. E é isso que nós vamos continuar a fazer, é desenvolver cada vez mais essa mentalidade. Nós muitas vezes, quando falamos de princípios ofensivos e defensivos, muitas vezes misturamos muito aquilo que são os sistemas táticos e as suas dinâmicas. Há princípios que são transversais àquilo que tem sido o nosso trabalho nos clubes. Nós queremos uma construção a partir de trás, queremos chegar juntos à frente, queremos ter uma reação forte à perda, queremos após o ganho da bola caminhar forte para a baliza adversária, nunca no nosso ataque sem perder o equilíbrio defensivo. Isto, dito, parece muito fácil, em campo é uma coisa extremamente complicada e muito difícil de trabalhar. Porque normalmente as equipas muito ofensivas perdem os seus equilíbrios defensivos de forma permanente. E é isso que nós não queremos. Portanto, isto é aquilo que eu quero da minha equipa. A nível de sistemas táticos, eu acho que o futebol, neste momento, percorre um caminho de desenvolvimento. Acho que os sistemas táticos e a alternância de sistemas ao longo do jogo permite nós passarmos de um 3-4-3 para um 4-4-2, de um 4-4-2 para um 4-3-3 ao longo do jogo. Vamos provocar surpresa no adversário que pode não ter essa capacidade de se adaptar rapidamente a isso, e eu penso que o futebol no futuro vai ser isso, porque cada vez os adversários estudam mais a nossa equipa e nós cada vez estudamos mais o adversário, portanto, ou arranjamos formas de os surpreender ao longo do jogo através dessa alternância tática e suas dinâmicas, ou então
temos dificuldades em ultrapassar algumas barreiras, assim como criamos dificuldade ao adversário criar algumas barreiras. Mas isso não tem nada a ver com os princípios. Os princípios existem os mesmos princípios dentro de diferentes sistemas táticos. E é isso que eu gostaria de ter na minha equipa. Vamos ver se conseguimos instalar. Quando a gente vê o Luiz Castro falando sobre esses princípios, a gente entende perfeitamente o perfil dos jogadores que estão sendo trazidos para o Botafogo. E pela primeira vez na história, a gente tem a segurança de que os jogadores que estão sendo contratados atendem a uma proposta, atendem a um projeto. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Esse time precisa ganhar entrosamento, esse time precisa assimilar as ideias, mas os jogadores e os perfis dos jogadores que foram trazidos nos levam a crer que eles vão assimilar isso até de maneira rápida, tá? Mas o mais importante é a gente lembrar que os princípios estão ali, e aí você pode conferir aqui nos cards, aqui na Rádio Botafogo, tudo que a gente falou sobre a maneira que o Luiz Castro entende como jogar, inclusive naquela entrevista que ele deu para a Futuri, do meu querido amigo Gabriel Correia, e também a importância dos volantes para ele. Dá uma conferida aqui no card depois, a importância dos volantes no estilo de jogo do Luiz Castro. Mas o que a gente pode esperar do Botafogo é uma fidelidade aos princípios de jogo, como ele entende. E o quinto ponto é projeto. Como é bom a gente voltar a ouvir falar em projeto no Botafogo. E principalmente, projeto de uma forma consistente, né? Tanto nas falas do John Textor, quanto nas falas do Luiz Castro. Dá uma olhada aí. Eu penso que é assim com todos. Nós, quando saímos do nosso país, vamos à procura de sucesso, não ficamos em casa. E quando saí do país pela primeira vez, há 3 anos atrás, e fui para a Ucrânia, e fui à procura de títulos. E felizmente fomos campeões na Ucrânia. Quando nós saímos, a minha equipa técnica saiu da Ucrânia e fomos para o Qatar, fomos à procura de mais títulos. Felizmente ganhámos. Eu sei que este projeto não pode ser um projeto imediatista. Nós não podemos querer correr sem saber andar. Eu acho que nós primeiro temos que pôr a equipa a andar para depois pormos a equipa a correr, e nós temos de ter consciência disso. Eu sei que as expectativas são grandes, tenho sentido isso. Agora há uma coisa que nós temos de ter, é consciência de que construir algo necessita de tempo. Portanto, as minhas expectativas é de ter tempo para construir alguma coisa. E essa coisa é tornar o Botafogo cada vez maior, cada vez mais competitivo, com cada vez maior qualidade. Sei que muitas vezes o futebol não nos dá esse tempo. Se não me der esse tempo, paciência, tenho que seguir o meu caminho e trabalhar. E seria a primeira vez na minha carreira se isso acontecesse, ser despedido a meio de uma época. Vou tentar que isso não aconteça aqui, mas se for, pronto, fica a marca do Brasil em mim, a primeira vez que fui despedido no Brasil. Mas eu espero que não, eu espero continuar imaculado com a minha equipa técnica e já que cheguei aos 60 anos sem ser despedido, para ver se isto vai mais uns aninhos. Tá vendo? Quando a gente ouve essas pessoas sérias, essas pessoas que sabem o que quer, essas pessoas que já detectaram quais são os problemas, falam de forma muito clara, né, quais são os problemas, né, porque o diagnóstico é claro. Se o diagnóstico é claro, você sabe qual remédio você precisa dar para isso. E principalmente, se você tem os meios para dar, né, esse remédio para os problemas que você já diagnosticou, a gente tem a certeza que pode levar um determinado tempo, mas a gente sabe para onde a gente está indo. Isso é o mais importante. Isso a gente não via mais no Botafogo, né? Isso a gente, na verdade, não viu no Botafogo durante muitos anos. A gente vivia da mão para a boca, com adiantamento de cotas. Por exemplo, o Botafogo abriu mão de 80 milhões de reais que tinha de contrato com a Globo para receber 15 adiantado, para pagar salário, né, como foi quando o Botafogo implodiu também o Campeonato Carioca e rescindiu seu contrato com a Rede Globo, fazendo aquilo justamente que o time da Lagoa queria. Isso acabou, gente. Acabou. O mais importante agora é, a gente sabe para onde a gente está indo. A torcida precisa entender que todo projeto sério leva tempo para acontecer, para maturar e para dar os resultados que a gente quer que eles deem, tá? E é extremamente importante que a torcida apoie, né, principalmente nesse começo, nessa virada, apoie o trabalho do Luiz Castro e apoie todas as decisões que John Textor tomar. É fundamental que a torcida esteja junto no projeto, tá? Até porque nós somos
co-donos do Botafogo, junto com o John Textor. Assim ele diz e assim que tem que ser. Beleza? Muito obrigado. Deixa aí o seu like, deixa sua curtida aí pra gente, se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Lembre-se, a gente quer chegar aos 50 mil e deixa seu comentário aí se você concorda ou discorda. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.